Indo- Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Isso é Cinema Podcast. Eu tô aqui com o Thiago Opa, tamo aí. e com o Dave, E aí, tudo bem? nosso convidado hoje, e a gente está aqui para falar sobre filmes de romance. O que é a vida? O que é o sangue? É a razão da existência. It is happening again. Acho que é o gênero assim que eu mais gosto de todos assim do cinema é o gênero de romance. E aí vamos falar e comentar. Eu sou meio, como pode dizer, eu não sou contra o romance, mas assim, eu não sou muito, não assisto Aham. muito filme de romance. Tem uns contra aí. É porque tu deve ter visto os ruins, tipo, Como Eu Era Antes de Você, sabe? Esses Culpa das Estrelas, sabe? Esses genéricos assim. Ou quando Já lança assisti A esses. Barraca do Beijo, aí um filme de romance mais emocionante que eu já vi, sabe? Os filmes de romance hétero, né? Aí, Exatamente. aí o Dave não gosta muito. Entretanto, tem um filme aí que eu gosto muito, que é considerado um filme aí de romance hétero. Que eu sei qual foi sua nota criminosa, viu? Eu tava procurando lá, eu vi um 3. Cara, um 3, velho. Eu acho que eu abaixei, mano. Puta Acho que eu que abaixei. pariu. A gente tava falando, só para contextualizar aqui, né? A gente tá falando sobre amores materialistas, né? A diretora, ela explodiu em 2023 com Vidas Passadas e agora ela foi para Hollywood, né? Pegou uns atores mais conhecidos para fazer um outro filme de romance, na minha concepção, tentando subverter um pouco a lógica, né, da comédia romântica convencional. Só que eu acho que o resultado, assim, a ideia dela, que ela tinha e o que ela transformou o filme, eu acho que não conciliou muito bem. Olha, Cara, falando de... vamos lá. Eu não tava nem falando desse filme, mas já que tu jogou, aí a coincidência. Foi até coincidência tu ter dado 3 também pra esse, né? Tu ter abaixado mais. Cara, Mas eu não tava falando desse, tava falando do Before Sunrise, né? Antes do amanhecer. Mas, falando sim de amores materialistas, também dei 3 também. caraca, que crime, Foi. velho. Não deu, não dá. Eu gosto muito do Pedro Pascal, de tudo assim, mesmo que eu acho que o Pedro Pascal já tá meio que decaindo, eu acho que é muito Pedro Pascal em tudo. Isso vai acabar tendo. Cara, Não vai ficar mas certo. vamos lá. Mas eu não gostei. Sim. Essa onda aí do Pedro Pascal, que todo mundo fica, o Pedro Pascal tá em tudo, tô enjoando da cara. Cara, isso é um efeito manada do caramba que as pessoas seguem uma modinha da internet que alguém comenta e a pessoa fica repetindo porque é maneiro, é cool. Cara, tem um vídeo do Dodge Ford, é um cara que faz muito documentário sobre atores famosos assim, e ele falou dessa onda, do porquê que o pessoal fala que o Pedro Pascal tá em tudo, sendo que o cara teve ascensão em Hollywood agora com seus 40 e poucos anos de idade, eu não sei se ele é mais velho, e o Sim. cara sempre teve em Hollywood tentando. Aí agora que ele tá conseguindo fazer papéis, o pessoal tá achando ruim. Tipo, cara, ele tá em tudo. Porra, não mas pode mais fazer filme meio agora. não pode fazer mais filme, não. Porra. Assim, foda. eu não gostei nem é por causa dele. Eu por causa da atriz mesmo. Porque eu tenho Ah, meio que aquela atriz, puta que pariu. um pé atrás. Porque assim, eu acho que ela é muito, como posso dizer? Ela faz alguns personagens e parece que é os mesmos personagens em alguns Sim, momentos. com Então, certeza. assim, isso me quebra um pouco, sabe? Aham. Aí até, eles estão falando de amores materialistas, aí depois você falou do Before Sunset Sunrise. Before Sunrise. Esse daí já, a minha nota já é a máxima, assim, porque eu gostei muito. Mas assim, Sim. esse do materialista eu não gostei e eu vi muita gente que não gostou também. Eu também vi. Vamos comentar primeiro do Amores Materialista, depois eu quero passar pro Antes do Tá. Amanhecer, porque vai ser interessante, porque o Dave gostou, já o Gui não, né? E o Amores Materialistas, eu entendo o pessoal não ter gostado, eu entendo essa coisa assim, sabe? Porque tem coisas ali que eu não gosto, que de fato parece que não funciona. Eu sei que foi a proposta dela fazer o tema, né? Amores Materialistas e ser essa coisa mais fria, mais rígida,
só que Sim. fica tão rígido que acaba que não tem emoção, não tem um sentimento ali propriamente, né? E só que eu entendo qual foi a proposta dela. Ela quis pegar um casting conhecido, Uhum. famoso, vendeu isso no marketing como se fosse ser uma comédia muito romântica, e muita gente que tava esperando que fosse isso se decepcionou por causa disso. Só que eu já tava sendo ao contrário. Eu, porra, velho, Celine Song, Vidas Passadas, aquele filme que foi mó bonito, tocante e tal. Eu não acredito que ela vai fazer uma parada assim, comédia romântica pastelona. E aí, quando ela veio com isso, com essa proposta, aí eu, caraca, velho, ela teve sua essência, ela manteve a essência dela de artista, diretora, e contou a história do jeito que ela queria contar. Só que eu acho que ao mesmo tempo ela se vendeu escolhendo esse casting meia boca, que é Chris Evans, Pedro Pascal, a menina do 50 tons de cinza, velho, vai, porra. É. E Aí assim, eu eu pensei, acho que não deu certo muito, porque assim, pra mim não é uma comédia, comédia romântica ali. Sim, Porque assim, o que eu vejo muito comédia romântica, vamos pegar uns que são assim, que geralmente os atores que fazem muito isso. Sandra Bullock, que é o mais famoso, assim. Sandra Bullock, todo esse grupinho que envolve ela, até Jennifer Lopez, que teve muito filme de comédia romântica que estourou, que tal. Esse filme eu achei mais dramático do que uma comédia. Porque não, com ou as certeza. piadas, eu não peguei as piadas. Não, não tem, Eu- assim, eu não vejo nada de comédia, não. Alguma coisinha ou outra ali, mas o foco é drama, cara, assim como foi não, Vidas Passadas. sim. Sim, eu só para contextualizar aqui, né? Eu acho a proposta dela muito boa, realmente muito boa, tá? Uhum. Eu gosto muito de como o filme se inicia, que mostra como que funcionava nos antepassados e o homem Sim, eu gosto florescendo disso. depois da mulher. Pô, eu acho isso muito da hora. Quando eu olhei isso, eu pensei, putz, vai ser um baita de um filme, né? Só que quando começa a entrar assim os personagens, eles se apresentam, tem toda essa rigidez que você fala, eu Uhum. acho o filme fica muito conteudista, tá ligado? É, Então, a proposta dele é muito boa. Só que como ela transforma isso na forma, não é uma coisa que me interessa muito. Aí eu me fica. afastei bastante do filme. Fica como se fosse uma tese de TCC que só quer falar, mas ela tenta ao mesmo tempo emular alguns sentimentos que às vezes funciona. Por exemplo, uma coisa que eu acho que ela funciona muito bem é esses momentos de silêncio que ela dá nos personagens. Tipo, tem uma cena de diálogo, aí fica um silêncio, silêncio, aí você, como telespectador, você fica refletindo, né? Tipo, caraca, Sim. esse momento aqui. Aí começa a entrar musiquinha de leve, aí você vai se ambientando. Ela é muito boa em questão de ambientar no filme. Eu também acho, eu também acho. Eu acho ela uma boa diretora. Eu gostei de Vidas Passadas, só esse filme que também que não me pegou muito, né? Eu acho que eu tentei ir com a mente um pouco mais limpa, né? Que eu já tinha entendido que não era uma comédia romântica, só que ao mesmo tempo eu achei essa proposta, né? Eu acho um filme muito conteudista, até demais. Aí me incomoda. Eu sou um cara mais da forma, né? Então, por Sim. exemplo, eu estava assistindo recentemente, até comentei lá no grupo, Os Maias, do Luiz Fernando Carvalho. E ele é um Uhum. cara muito dessa questão da forma, sabe? De te pegar emocionalmente pelo que ele tá apresentando em tela. Então, tem uma certa lentidão ali, tem uma construção de tensão, tem os olhares. E eu particularmente, quando eu vejo um romance, eu gosto mais dessa parte da conquista, sabe? Eu gosto muito disso. Até a gente vai entrar em outros filmes aí que não tem tanto disso, mas particularmente é um critério, é algo que eu gosto bastante, me interessa bastante. Até aproveitar e perguntar para vocês, o que vocês acham que interessa mais para vocês no gênero de romance? Cara, pode responder deixa primeiro, eu tô pensando aqui. É bem difícil eu falar isso, porque assim, eu acho que é uma das coisas que precisa ser. Os personagens precisam ser mais, vamos pôr assim, humanos. Tipo, como que eu falo humanos? Boa. Tipo, você ter uma conexão com essas pessoas. Isso é muito difícil, porque assim, cada pessoa é diferente e convive numa vida diferente que a outra, então isso é muito difícil acontecer isso. Mas eu acredito que tem muitos filmes de romance, que eles conseguiram fazer isso. Mas sim, o meu negócio é se conectar e falar assim, Boa. nossa,
o que tá acontecendo ali, isso me marcou de um jeito, porque assim, eu sou muito chorão, mas assim, a pessoa, a questão precisa me falar assim, nossa, uau, sabe? Igual aquele filme que todo mundo fala que o cara anda, eu esqueci o nome, como que anda de cadeira de rodas, aí a mulher que trabalha Péssimo. pra ele, que é aquela lá do Game of Thrones. Horrível. Aquela que Eu tá a achei cara. horrível. Eu acho, eu não gosto daquela atriz. Eu acho que eu não gosto daquela atriz. É, não. Porque, assim, naquele personagem, eu não assisti Game of Thrones, mas, assim, aquela série, aquele filme, é muito ruim o personagem dela. Ela é muito caricata, muito caricata. Isso me. Falei assim, ó, É, eu acho que foi Distancia. uma escolha do diretor, uma escolha da atriz fazer isso, mas assim, é uma escolha que não ficou legal. Porque assim, dá pra perceber. Então, assim, virou tipo uma novela, mas uma novela puxada pro cinema. Então, assim, isso não me conectou. Nem me conectou a pessoa, vamos pôr assim, o cara, no final, acontecer aquilo lá tudo com ele. Assim, não sei se pode contar spoiler aqui, porque, assim, é um filme antigo, mas, assim, não sei quem se, vai ver essa porcaria de filme? né? No Tô brincando. final, no final o cara vai lá e se mata, né? Porque assim é Sim, um sim. suicídio que vamos pôr assim que é visto assim que é dentro do hospital, que lá na Europa Aham. parece que é bem mais comum. Aquela tal de como é que é o Isso nome? daí, Alguma coisa assim, o isso daí. procedimento, né? Então assim, Eutanásia. eu não gosto. Eu acho muito Eu boba entendo. e tal. E assim, eu falo assim, boba, mas assim, eu gosto de alguns romances, mas assim, quando é boba, eu gosto de romance, comédia romântica boba. Isso daí é legal, eu gosto, assim, pra distrair. Eu sei que vai ser ruim, mas, assim, igual, é um filme que eu sempre assisti na Sessão da Tarde, tal, na SBT, que eu, até hoje eu gosto muito, é Miss Simpatia, é uma comédia romântica, Bom, eu Uhum. gosto. com a Sandra Bullock. É engraçado, eu gosto, tal, mas, assim, eu sei que é ruim. Os filmes Sim, da sim. Sandra Bullock geralmente é ruim. Mas isso ela tá nem aí, ela tá assistindo igualzinho A Proposta, que é um outro filme de comédia É, romântica. É ruim, ela sabe que é ruim, sim. entendeu? Então, o que eu ia falar que para mim também é essa coisa de conexão. E aí, Uhum. conexão, né, vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu posso me conectar com a personalidade mais quieta, mais intimista, e tem gente que se conecta mais com, por exemplo, a pessoa ser muito caricata. Tipo, ver a Sim, personagem lá Como Eu Era Antes de Você, alguma coisa. Acho que é Acho isso que é isso aí daí, mesmo. da Daenerys. E fala, nossa, ela é tão nossa, eu sou tão expressivo assim. Só que para mim eu já acho ridículo, eu acho muito paia uma pessoa ser assim na vida real, sabe? Ser desse jeito, sabe? Não ter nada de profundidade, sabe? O negócio mais profundo nesse filme é uma meia que o cara dá de presente que ela usava quando era criança. Tipo, que negócio bosta. Não, e o jeito a emoção que ela traz é muito falso, É muito falso. entendeu? Então, pra mim, o que gera, cara, é a conexão que eu crio com esses personagens. E eu tenho essa sim. coisa do negócio mais humano, assim, mais cru, que não precisa usar tanto os artifícios do romance, tipo uma grande música ou um grande gesto ou algo assim. E também é muito do filme se levar muito a sério. Porque, por exemplo, esse filme que ele falou da Miss Simpatia é um filme que realmente é feito pra ser bobo, só que ele não é feito em nenhum momento pra se levar a sério. Sim. E eu acho que é isso, é o filme ter a verdade dele, tipo, o cara não querer se perfazer, ele não querer mostrar algo que ele não é, sabe? E muitos desses filmes, tipo, os personagens, eles colocam um personagem pra falar umas coisas muito poéticas, muito. Você pega, por exemplo, A Culpa das Estrelas. Aí o cara, não, isso aqui é uma metáfora. Isso aqui eu uso como uma metáfora, sabe? Uns negócios meio bobo, parece que o autor escreveu achando que ia ficar maneiro, sabe? Fica meio forçado, né, também. Tem essa questão. Exatamente. É, E você, verdade. Gia? E Então, você? eu acho que pra mim, igual eu falei, eu gosto muito dessa parte da conquista, cara. Quando eu vejo um filme e, meu, eu acho que é até um, eu vou falar, eu acho que é até um problema, viu? Porque, tipo assim, eu tô vendo um filme. Quando tá nessa troca de olhares, os personagens se conhecendo, querendo se relacionar, eu acho a parte mais interessante do filme. Aí quando eles se relacionam, já não me pega tanto assim. Perde o encanto, né, cara? Eu tenho Perde o um pouco encanto. disso É também. aquele negócio
A vontade de ter o TED de possuir, Até de sabe? possuir. Não, eu te entendo perfeitamente nessa lógica e eu também sinto isso. E acho que isso é questão de conflito, né? Querendo ou não, para a história se movimentar, tem que ter um conflito, tem que ter alguma coisa, tipo, impossível que move ali. Então a conquista é um negócio assim, será que vai conquistar? Será que não? Pô, mas agora eles se separaram, será que vai voltar? Porque se for só um negócio assim, aí tem um romance, aí viveram felizes para sempre. Tipo, Sim. sabe, qual a graça? A frase do Hitchcock, né? O cinema é a vida sem as partes chatas. Então, Exatamente. Exatamente. tem que ter um conflito ali acontecendo. Eu já sou meio do contra, porque assim, tem dois filmes que até no nosso grupo, né, eu falo muito, mas nós assistiu o filme que é um coreano, eu acho que é chinês, não sei, é japonês, o coreano aquele do casal, é chinês, né? Companheiros. Sim. Qual que é esse? É um Companheiros faz uma filme, história de amor. Esse é excelente, velho. Esse é esse bom, filme, mas Bastante. ele coloca algo impossível, tipo, esse negócio da conquista, eu acho que Sim. assim, A é, um, distância dos personagens. é uma polêmica, distância. sim, é uma polêmica minha, mas assim, eu não gosto de jeito nenhum desse filme. Não Ixi, gostei. Eu achei muito tu não entendeu o maçante. filme. Muito O cara começa. maçante. Tu não entendeu. E olha assim, e no final eu achei muito bobo até demais, porque assim no final de tudo eles já tava pela vida dele já estavam conectada, porque no começo era para conhecer ele e tal. Falei assim, gente, isso é fanfic. Claramente é uma fanfic. É uma fanfic escrita nos anos 90, eu acho, 2000, não sei que ano. E o outro, que aí eu vou quebrar porque eles também gostam, eu acho que os dois gostam, cenas de um casamento. O Thiago não gosta. Ixi. Já eu Agora não tá me curto tanto. explicando aqui. Já eu É não a curto mesma tanto. coisa. É muito diálogo, muita coisa pesada. É tipo assim. O diretor, não, vou colocar as coisas mais pesadas possíveis de um casamento pra jogar nesses personagens aqui. Não vai ter nada leve, Sim, e a cena desse sabe? casamento é diferente, porque assim, cara, é eles conversando, não é igual, vamos pôr assim, que nós vamos falar daqui a pouco, o Before, que é a saga Before. Eu só achei o primeiro, mas eu já gostei do primeiro. Mas assim, eles não saem de um lugar, sabe? Tem um momento que fica quase Sim, 1 hora, só eles dentro do quarto, exatamente. deitado na cama, brigando. E não é Sim, brigando tipo brasileiro, tacando as coisas, não, falando, brigando, falando. Devagar. Aí eu falei assim, gente, tô exatamente. assistindo. E eu vou falar bem a verdade. Eu dormi um monte de vezes. Eu precisei Dá um pouco de reassistir sono. várias vezes. Pra mim, não, porque eu não conseguia falar assim. Cara, e eles Sim. eram chatos. Até a principal é do filme Persona. Depois que eu fui Aham. assistir Persona, eu falei, Sim, ela é. cara, em Persona ela tá incrível. Mas no filme de cena, as cenas, eu falei assim, eu não conseguia ver Pera aí, o. já volto rapidinho, é pra pegar um negócio que vai ter a ver Tá. com a próxima pergunta aqui. Então, assim, é uma coisa que é minha, até é uma polêmica que nosso grupo, todo mundo fala que eu não gosto, e se eu falar de uma ou outra, eu acho que os dois também gostam, eu não sei se o Thiago gosta, né, desse outro, Do- mas, assim, mais pra frente eu falo, mas, assim, esses dois eu acho que é muito diálogo, eu gosto de filme de diálogo, assim, Before, é só diálogo. Igual, é assim, mas você é, dá pra ver que é em outros lugares. É eles passeando, viajando pela Europa, tudo. E acontece só num dia só. Não fica eu, monótono. eu sinto como se o Cena de um Casamento ele funcionasse mais como uma peça teatral, Sim, onde há. Porque parece que ele é muito limitado de usar só ambientes de casa e focar só nos personagens, e ele não consegue explorar a beleza que há no mundo, sabe? Sei lá, Sim. eu acho ele limitado. Fato. E aí eu vou levar a próxima pergunta, não sei se você quer falar ainda sobre, mas só para representar que, ó, que tem a ver, eu sei que vocês não viram os outros filmes, né? Só viram o primeiro, mas e aí, Gui, por que que esse amargou aí com Antes do Amanhecer? Não, eu não tenho amargor nenhum, né? O que acontece com Antes do Amanhecer? Eu teria que rever o filme, porque na época que eu assisti ele, eu coloquei ele pra assistir junto com a minha esposa, né? Hum, E, cara,
Eu acho muito difícil, eu acho muito difícil, porque tudo que vocês falaram sobre cenas de um casamento, eu senti um pouco disso no Before. Você vê ali uma tentativa de conexão dos personagens com essa parte do diálogo, só que eu não conseguia sentir isso, sabe? Entendi. Não conseguia sentir essa conexão dos personagens. É um filme divertido, o papo deles lá é interessante em alguns momentos, só que O cara ainda não tira consegui onda em alguns momentos. em alguns momentos. E é isso aí, mano. Eu teria que rever também Before. Na época eu Pô, não acho vi. que teria que rever. Véi, esse filme, ele me pega muito porque eu vi numa época que eu era muito mais novo, tipo, adolescente, querendo ser adulto. E eu me vi muito no Ethan Hawke, assim, passei a me vestir como ele se vestia, tipo, jaqueta de couro, aquela blusa, tentar andar mais largadão e tal. E eu ficava doido de encontrar pessoas pra ter conversas meio que profundas igual ele e tal. E, cara, o que eu vi desse filme, revi. Tem um integrante lá do nosso grupo, do IC Cinema, que ele é apaixonado pelo filme Anora. E eu acho que eu sou tão Se. mais ainda com Before Sunrise. Se eu pegasse assim pra listar todas as vezes que eu revi, porque no Letterboxd eu não coloquei isso, né? Porque tinha vez que eu, vou rever aqui sem logar, não tinha essa preocupação. Mas acho que daria o dobro das vezes que ele reviu a Nora com esse filme. Porque eu revia pra melhorar meu inglês, eu via legendado, via inglês, via dublado. E, cara, por muito tempo foi um dos meus filmes favoritos da trilogia. Mas aí, conforme você vai crescendo, amadurecendo, por exemplo, hoje em dia, o segundo filme já é um filme que eu gosto muito mais e vejo que ele é melhor em algumas coisas, ele é mais maduro, porque ele acompanha o crescimento dos personagens. Uhum. Até eu assistindo, eu gostei muito porque eu acho que a atuação do Ethan, principalmente do Ethan, ele dava meio que, não sei, pra mim, doabilidade, que assim, era dúbio. Porque assim, pra mim, eu sentia, tá, ele tá falando tudo verdade, mas na verdade, mas eu ficava com o pé atrás, falando assim, será que isso que ele tá Uhum. falando é verdade? Isso é uma coisa que entra na minha cabeça, falando assim, cara, será que ele não tá mentindo? Falando assim, igual, ele tá namorando. Vamos dizer assim, ele falou que não tá namorando. Mas será que ele não tá, ele tá namorando de verdade? E dá pra perceber, porque assim, a atuação do Ethan Hawke, ele tem horas que ele mostra isso. Não sei se vocês perceberam isso. Porque assim, tem momentos que ele fala assim, que ele deixa muito a entender, falando assim, será que eu tenho alguém, mas eu não tenho? E isso eu achei muito, muito bom. Eu gostei muito da atuação dele por causa disso. Porque assim, a mulher, que esqueci o nome dela, da atriz, Julie ela Delpy, pô, a mulher ela maravilhosa, ela é, caraca. ela é incrível, aquela atriz. Eu nunca tinha, eu acho que eu não assisti nenhum filme com ela. Essa foi a primeira. Se eu for assistir, eu não lembro se eu assisti algum filme com ela. Mas sim, eu gostei muito da atuação dela porque dá pra perceber que ela tava se entregando de verdade muito ali a personagem. Já ele era mais durão. O personagem é Sim. mais durão. É, Então, eu- assim, eu- e ele, não sei se também é por causa muito, vamos falar da sociedade, que assim, igual pensando, porque assim, geralmente, nos filmes de hoje em dia, os romance, quando a pessoa, quando principalmente o homem fica fazendo isso, falando desse jeito com a mulher, geralmente tem um mas depois, ou depois do final. Então, assim, o filme, não sei se é por causa disso também que eu entendi isso, mas assim, mas ele é um filme, assim, até muito, como posso falar, não é pesado o filme. Ele é um filme clean, assim, ele não tem cenas, assim, tem algumas frases, tem algumas coisas, assim, mas sim, é muito, como que é aquela palavra? Não é infantil que fala, mas assim, é muito. Cara, ele é fantasioso, diria assim, sabia? Porque é um romance improvável, é como se fosse um Sim, conto de fábulas mesmo. sim, Porque é o cara que encontra no trem, aí chama ela, aí ela decide ir, aí os dois, tipo, cria esse negócio assim, não, a gente só tem o amanhecer. Eles até brincam assim, o amanhecer a gente vai queimar igual abóboras. Então é um sim. negócio muito de fábula, sabe? Que eu gosto muito, porque é, é, ele é mais na parte do texto e na atuação dos personagens. E isso que você falou do Ethan Hawke e da Julie Delpy,
eu sinto como se o Ethan Hawke fosse esse personagem mais cético de tudo do mundo, e que ele, até mesmo conforme o filme vai passando, ele percebe que isso é um negócio irritante pra personagem feminina, que é a Celine. E a certo momento ela tem esse conflito com ele, por exemplo, uma vidente lê a mão dela, Falar aí ele desse já ano. começa o ceticismo dele, tipo, mas você sabe que ela só falou isso, né, pra ganhar dinheiro, por que ela não falou de mim? E aí eles vão tendo esse Também. conflito, e eu acho muito legal, porque são duas personalidades totalmente opostas ali, tendo um conflito de ideias, sabe? Sim, até o do poema também tem uma cena que é o poema que o cara tá escrevendo o poema e ele fala assim, não, isso daí ele já tinha pronto, ele só colocou o Vou milkshake colocar. na É, parte e entregou pra gente, entendeu? Então, assim, eu acho que isso que é o legal. E eu vou falar bem a verdade. É um filme fantasioso que deu mais certo, foi feito bem mais feito do que aquele filme, primeiro filme que eu falei. Pra mim. O que é o que é um nome gigante lá, o companheiro. Que eu nunca vou lembrar o nome daquele filme. Esse filme mesmo. ele lembra, mas eu considero a trilogia Before, assim, tudo que cenas de um casamento, ou esse Amores Quase Companheiros tenta ser. Sim, porque É assim, porque o Gui pode estar achando que grande besteira, é porque tu não viu o segundo filme nem o terceiro Não, filme. eu não tô achando grande besteira, porque eu realmente tenho que. É um filme que eu realmente tenho que rever, né? Aham. Eu vi que vocês estavam comentando lá sobre essa questão meio fantasiosa e tudo mais. E eu sei Sim. que o Thiago gosta muito de um filme, em específico de um diretor que o David também já viu, que é o Walter Lima Jr., né? Que é o filme Inocência, com a Fernanda Torres mais novinha. E sim. eu acho que é um filme que ele evoca muito. Você já viu também, David? Eu acho que é um filme que evoca muito essa questão fantasiosa através da atuação dela. Não, Inocência eu não assisti, não. Não assistiu? Esse é o filme do Boto, que eu sei, que também é um certo É, romance ali, tudo sim. mais, Sim. bem fantasioso, né? Eu acho que o Walter Lima Jr., ele é esse cara que evoca quase um Shyamalan no cinema brasileiro, Eu sinto isso também. sim. E principalmente isso acontece por conta das atuações. Eu acho que isso funciona muito bem. E nos cenas de casamento, tipo, particularmente, eu sei que vocês estão tacando pedra no filme, mas particularmente eu acho que. Defenda. Não, eu acho um filme perfeito, cara. Eu acho um filme perfeito. Ele é um filme naturalista, ele tá ambientado naquela questão cultural, ele tem essa estética mais televisiva, até por conta de ser uma série antes, né? Uhum. Tem uma frase muito marcante no filme que eu até anotei aqui, que eu vi que vocês citaram, o David citou Persona, né? Que a Liv Ullmann, ela vira pra ele lá pro quarto episódio da minissérie, na hora que eles vão assinar o papel do divórcio, né? E tem toda essa questão de mudança de personalidade. Então ela tava correndo atrás dele, e depois ele começa a correr atrás dela, e ela vira pra ele e fala: nunca fomos nós, sempre fomos máscaras. E eu acho que, de certa forma, esse filme retrata muito uma visão do Bergman sobre o próprio Persona, sabe? Então acho que Uhum. ele é uma espécie de Persona, só que nessa relação de casal, nessa questão social mesmo do que um casal apresenta, né, para a sociedade. Cara, querendo ou não, no Before Sunrise tem muita essa discussão. Eu acho que nem é os personagens falando entre si, mas quando você vê Persona, você vê essa coisa de máscaras, você entende que os personagens estão se vestindo ali de máscaras sociais ali. Tipo, ele tá Também. sendo um cara que ele acha que vai ser legal pra ela. Ela tá sendo a menina que quer passar a inteligência de uma mulher crescida. Cara, tem uma citação que eu gosto muito nesse filme, que é eles na igreja e ela fala assim que ela se sente como se fosse uma mulher velha no corpo de uma mulher nova. Então ela vive achando que ela está experienciando memórias de uma pessoa velha. Já ele acha que ele é um menino dentro de um corpo de adulto, sempre se preparando para estar agindo na vida adulta. E eu acho muito legal porque, novamente, volta aqueles negócios de conflito e assim, eu sinto que ele discute mais ideias do que permite se aprofundar nela. Ele só discute o raso. Mas o raso, para quando você é jovem, é uma coisa assim, meu Deus do céu, que loucura, que coisa fantástica. E aí, agora você falando de uma cena de casamento, cara, me fez até querer rever, sabe, por essa cena aí, que realmente eu lembrei que tem essa fala aí.
Eu ia falar. Lembra daquele Sobre isso. filme da Scarlett Johansson e o Adam Drive, Cena de um Casamento? Eu não sei se é cena de um casamento, é porque o nome tá na minha cabeça. Mas eu acho que ele foi Eu acho que até é. inspirado, de certa forma, nesse filme do Bergman, né? Ah, provavelmente. Muito provavelmente. E é um filme que divide muitas opiniões. Tipo, muita gente não gosta, acha ele muito performático, sabe? Muito, não sei. E também eu sinto isso com ele também, que ele quer emular alguma coisa. E esse diretor, ele tem isso, né? De querer emular um cinema mais inteligentinho, moderninho, sabe? Meio Woody Allen, sabe? E o Noah Baumbach, né? Que é o esposo lá da Greta. Não sei, É, foi só pra falar eu, mesmo. eu ia puxar alguns outros filmes aqui, que eu cheguei a anotar, que eu Aham. sei que talvez vocês tenham assistido e vocês gostem bastante, né? Sim, Todas as Mulheres do Mundo, que é um filme que eu particularmente idolatro bastante. gosto Ele é um bastante. filme que ele pega essa questão estilística da novela vague francesa, né? Então a forma dele Muito. é muito livre, a montagem Uhum. é muito. Eu gosto bastante e eu acho que se relaciona com o conflito dos personagens. É um filme bem único, assim, eu gosto bastante. O filme Você Her gosta? também, Pô, tem e muita gente que odeia. Eu descobri isso recentemente, né, na eu cinefilia aí. adoro esse filme. Eu não sei se o Dave assistiu, Não, Não assistiu? não Cara, é um assisti. filme assim que muitos consideram um filme incel, é um filme que serve de consolo para os homens héteros, para se ancorar em algo. E eu não vejo sobre isso, velho. Cara, é um filme muito bonito, velho. Muito bonito, assim. E esse também eu revi já umas boas vezes, sabe? é um baita de um filme bem recente, né? Eu acho que é até um pouco subestimado pela galera. Eu sei que, até por conta disso, né? Que o pessoal não curte tanto a dialética dele, só que eu gosto bastante. Eu E percebo que o também. pessoal subestima muito, cara, esses diretores novos, sabe? Eu não Sim, sei se isso é uma birra só porque a pessoa se considera mais culta, porque você pega o Spike Jonze, ele é um diretor de poucos filmes, alguns curta-metragens, e ele gosta dessa coisa mais estilizada nos filmes, assim, de uma coisa mais pensada nos seus planos, nos seus diálogos. E as pessoas subestimam muito isso, sabe? sim. É o tal do cinéfilo underground, né? É, Pessoas exatamente. é, É. verdade. Um outro filme que eu gosto bastante, e eu sei que o Thiago gosta bastante, pelo menos, também, é o Se Meu Apartamento Falasse. Que pra Boa. mim, talvez de todos os filmes pelo menos filme, essa parte de filme mesmo, de todos os filmes de romance, é o filme de romance que eu mais gosto. Eu Se Meu gosto muito Apartamento. também. Ele é aquele filme, assim, aconchegante, sabe? Tipo, sei lá, pega, por exemplo, It's a Wonderful Life, né? It's Ah, a Wonderful Life é um filme muito aconchegante, só que ele é um pouquinho pesado, ele é mais denso, ele é longo. E se meu apartamento falasse, não, é como se você, pô, chegasse em casa numa sexta-feira chuvosa, você colocasse esse filme pra assistir, e é um filme leve, sabe? Só que ao mesmo tempo tem uns elementos meio pesados, né, que fala sobre tentativa de suicídio e tal. Mas é um filme muito bonito, velho. sim. E a dinâmica dos personagens também é muito boa, né, velho? Nossa, o Sim, Billy Wilder, a gente tá falando sobre essa parte do texto, né? Que é o diálogo dos personagens. Eu acho que ele constrói os diálogos muito bem. Muito bem. Eu não sou muito de falar de roteiro, mas eu acho que esse é um dos filmes que tem roteiro perfeito, cara. eu também acho. Ele fez aquele também que tem a Mary Morrow, né? Que é o Some Like Hot, alguma coisa assim. Eu não lembro o título dele Quanto mais quente, traduzido. melhor. É esse daí, esse aí. Eu acho que é do Billy Wilder também, cara. É um filme assim repleto de diálogos bons, assim, de, sabe, de texto. E ele subverte depois também, né? Pra época que o filme foi feito, ele coloca aquele final muito emblemático, sabe? E, pô, é fantástico, cara. O final do Se Meu Apartamento Palácio também é muito bom, né, velho? Que é a corrida da. Putz, eu esqueci o nome da personagem, mas é a cena que ela corre, assim, a câmera vai acompanhando ela correndo pra chegar no protagonista. Cara, é lindo, mano. Sim, ó, Acho que é uma boa. das minhas favoritas. Cinema. Sim, você deixou até uma deixa para falar de um filme que eu gosto muito, de um diretor que eu acho foda demais, que é Clint Eastwood, em As Nossa! Pontes de Madison. Já viu, Nossa! Dave? Eu não gosto de Clint Não. Eastwood. Ah, pelo amor de Deus.
Tu tem quantos anos, David? 25, faço 26, Ah, agora mesmo. caraca, tu é mais velho que eu, velho. Achei que era uma coisa meio de idade, não sei, porque Não, eu tinha esse preconceito com Clint Eastwood, sabe? Pô, o diretor que faz filme meio que de, sabe, centrão, só que ao mesmo tempo ele é de direita e faz filme sobre a América. E quando você vê que ele é um cara. Ele é aquele clássico cara que está se desconstruindo, sabe? Sim. E querendo ou não, isso é mal visto pelas pessoas, tipo, o cara hétero que vai pra academia, mas ao mesmo tempo ele lê livros, ele é emocional, sabe? E eu acho que o Clint tem muito disso, sabe? assim, Você Né? julga ele pela aparência e não pelo conteúdo. Cara, eu não assisti nenhum filme dele. Eu tenho meio que um preconceito bem grande com ele. Olha, ó, ele nem é um assistiu nenhum preconceito filme, já ele na falou, palavra, né? É o pela preconceito já na palavra. palavra. Tá vendo que ele falou que nem viu o filme dele e ele disse que não gosta do cara? Mas assim, é, eu acho que eu não vou gostar do estilo de filme que ele faz, entendeu? Porque assim, é igual Preconceito. ele, igual aquele outro cara também que faz muito filme que pra mim é tudo igual. Aquele lá que todo filme a filha dele é sequestrada, sabe? Eu esqueci o nome dele, é um ator Jack que Bauer? eu esqueci o nome dele, é um bem mais velho, e assim, e o filme, ele geralmente, ou ele é policial, ou ele é alguma coisa assim, aí a filha dele é sequestrada, todo filme a filha dele é sequestrada, todo filme. Cara, mas não tem nada a ver, não. Isso é igual você querer Sim, comparar os Como Eu Era Antes de Você, Barraca do Beijo, com Antes do Amanhecer, Cena de um Casamento, sim, mas sabe? a Esses filmes assim, questão, é muito. mas a questão em si, Hum, eu não me identifico com os filmes que ele faz, entendeu? Pra mim. Igual, vamos pôr assim, Hitchcock. O Hitchcock, pra mim, eu não queria assistir ele. Assim, eu comecei a assistir por causa de um filme que eu falei assim, nossa, gostei do filme, continuei assistindo o negócio. Aí que eu falei assim, nossa, ele. Aí eu comecei a entender muitas coisas. Mas o Clint Eastwood, eu vejo que todos os filmes dele são, não que são iguais, mas eles cara, o querem Clint, proclamar a mesma coisa. eu falo aqui, afirmo com toda certeza, o Clint vai ser considerado um Hitchcock. Assim que ele morrer, infelizmente ele já tá velhinho, espero que ele faça mais aí, pelo menos uns 3 filmes, mas quando ele morrer e em geral revisitar a sua filmografia, o cara vai ser considerado um Hitchcock, velho, porque É um o gênio. Clint ele tem muito disso de filmes que parecem ser muito parecidos um com o outro, mas cada filme aborda uma proposta diferente e sempre com algumas técnicas específicas também. Cara, anota aí que eu tô falando, ele vai ser um cara consagrado nível Hitchcock daqui a alguns anos. Não Eu também sei. acho, eu também acho. Você ia falar de Ponte de Madison, cara, eu Ah, acho sim. que tem alguns filmes assim até de romance mesmo, né? Que ficam muito marcados assim na memória porque eu sou um cara muito emotivo, tá ligado? Eu choro muito Também. em filme. E alguns filmes específicos, principalmente do tema aqui, que é romance, né? Eles me marcam muito porque são filmes que eu choro assim de desidratar, mano. E Pontes Sim. de Madison é um desses filmes. Cara, nossa, que filmaço, mano. Que filmaço. Cara, ele é. Aquele. Essa cena que você falou da câmera acompanhando, eu lembrei claramente, assim, veio a imagem, sabe? Veio o dia que eu tava aqui na sala assistindo o filme e eu vendo essa cena e eu ficava, cara, eu não acredito que eu tô vendo essa cena, velho. Eu não acredito que. Porque parece que tudo se. Sabe? Sabe quando você tá assistindo um filme e você repara que é atuação? Você repara que Sim. claramente tem alguém atrás da câmera filmando, que tem um take montado. Cara, esse filme não. Teve um momento que eu. A mesma sensação que eu senti com Bruxa de Blair, no questão de sentidos, assim, sensorial, eu senti com esse filme. Porque tá ali o diálogo entre a Meryl Streep e o Clint Eastwood, aí do nada ele sai, aí a câmera vai acompanhando e tem aquela cena do carro e ele sai. Puta que pariu, velho. É Cara, foda demais. mano, não, eu vou falar pra você, mano, agora eu arrepiei, mano. O Pedro vai até me zoar, mano. Falando que eu me arrepio toda hora, mano. Mas eu me arrepiei, hein, mano. Cena foda, mano. É Que cena foda. foda. Vai virar figurinha. Eu me arrepiei. Mano, mas é muito boa essa série mesmo. É muito boa, mano. Nossa, eu acho que. Você é louco, desidratei. E é um negócio que É, você entra aí no filme, né? Só que você tá torcendo por ele ao mesmo tempo. Tipo assim, é uma relação que você tá dentro do filme, só que ao mesmo tempo você tá fora ali como um espectador, como um fantasma mesmo, tá ligado? Diante da. exatamente.
É incrível, cara. Exatamente, velho. Cara, eu vi uma review esses dias linda no Letterboxd desse filme que velho, eu terminei a review, tipo assim, batendo palma pela interpretação que a pessoa teve, que nem eu tive. Eu não vou lembrar agora, mas ela relacionava essa questão da fotografia, dele ser fotógrafo no filme, com a ponte também, ele relacionava tudo isso. Cara, um negócio assim que só uma pessoa que tenha uma sensibilidade tão aguçada consegue ver isso, sabe? E eu achei lindo, porque quando a gente assiste filme, querendo ou não, a gente se baseia muito nas nossas vivências, sabe? Aí você vê um negócio que fala sobre traição, aí você já fala, pô, isso aí é errado, eu vou ficar contra, isso aqui não sei o quê. Aí você vê os filhos dele lá, que é os filhos mó mala, aí você fica, pô, esses filhos dele são chatos pra caralho, hein? E você vai pegando coisas assim, e é muito difícil você assistir um filme se desprendendo da sua realidade, sabe? Do que você conhece. É verdade. Verdade. É aquilo, né, mano? Você é contra traição, assim, tipo assim, pelo menos eu e você, a gente é comprometido, né? É Sim, contra a traição na vida real, na ficção pode. na Na ficção ficção não vai. tem, não. É porque o modo que é colocado na ficção, né, velho? É sempre um negócio assim, caraca, mas ele. Pô, mas o cara que ela tá, não dá tanta É o sonho atenção, dela. é o sonho Nossa, dela, ela deixou de lado a vida que ela queria, sabe? bom, é O muito bom. próprio Vidas Passadas, ele coloca esse negócio, só que eu acho ele tão genial porque ele subverte isso, porque você torce pra que há uma traição ali, só que ao mesmo tempo não, porque o filme ele te apresenta o cara que ela tá atualmente, que é um cara muito legal. Ele E te o cara é coloca muito assim. mesmo, né? Sim. Por exemplo, o Pontes de Madison, ela fala sobre o marido dela, né? Só que não é mostrado, não há uma tanta profundidade assim, foca mais no romance deles dois. Já o Vidas Passadas, não, ele mostra ela vivendo com o cara, ela conhecendo ele se apaixonando e você acredita nesse romance. E aí, quando entra o cara que ela conhecia lá no passado, aí você fica, caraca, velho, mas e agora? Ela gosta dele, mas também esse cara é legal. É verdade. Lembra muito o In the Mood for Love, né? Do Wong Kar-wai. Pô, esse é um filme que eu tenho que revisitar, cara, que é muito falado, só que eu vi só uma vez e assim, na época eu não Nossa. curti tanto, sabe? Mas eu preciso rever. Eu tenho um pouco dessa sensação, né? A primeira vez que eu assisti ele, eu tive um pouco dessa sensação, mas ao mesmo tempo eu consegui me conectar. Só que o Wong Kar-wai, ele grava de uma forma muito distante, às vezes, eu acho. Tipo assim, mesmo quando ele tá Exatamente. falando, assim, eu acho que é uma característica dele, né? Dessa parte de cinema de fluxo também. Mas eu acho que ele grava de uma forma muito distante os personagens. Não Eu é também emotivo, acho. dramático. É mais estilizada, sabe? Às vezes é mais Também. estética, takes bonitos com iluminação legal, aí a música. Aí você vai se ambientando, você vai, caraca, isso aqui é foda. Só que eu sinto que é muito difícil você criar uma conexão com os personagens nos filmes dele. Sim, com os personagens, eu também sinto isso. In The Mood for Love, eu acho que foi o filme que eu mais me conectei dos que eu assisti dele. Entendi. Eu acho que o que eu mais me conectei foi o Chucking Express. Pô, até hoje Nossa, é um negócio que eu vi no Chucking Express e que eu já vi em outros filmes japoneses, chineses. Me cancela aí, eu não sei o termo que dá. Mas, tipo, no Chucking Express tem aquela cena clássica da menina limpando a casa do cara. E sim, aí eu vi um comentário, né, quando eu vi ela fica assim, que o maior ato de amor da pessoa nos filmes, assim, do Wong Kar-wai é limpar a casa pro outro, deixar organizado. E aí depois eu fui ver isso em outro filme, que não era nem dele, de diretor, que há uma mesma cena parecida, que a menina limpa a casa, organiza. E que doido, né, cara? Que doido que, tipo, diferentes formas de demonstrar amor, né, que outras da hora. culturas têm. Sim. É, Depende da cultura, né, também. É, assim, vocês vão falar alguma coisa mais sobre. Eu vou entrar em algum outro assunto. Pode entrar? Em outros filmes? Pode, à Pode? vontade. É, pode. tem alguns filmes assim que até eu vi aqui no Letterboxd que tenho dois filmes que pode ser considerado romance. Um considera romance, mas o outro pra mim também é romance. Mas não sei, aí eu vou perguntar pra vocês o que vocês acham. Que tá Sim. no meu favoritos do Letterboxd. Que o primeiro é do James Dean, que é o Rebel Without a Rebelde Cause. sem causa. Rebelde Sem Causa. Que eu, assim, é um dos melhores filmes que eu já assisti. Que, assim, eu gosto muito da forma que
que o casal também é formado e tal, ali mostra muito, assim, da época. Não sei se vocês assistiram esse filme, Rebelde com uma Causa. Cara, eu já assisti, Por eu uma tenho um causa. problema, assim, com esses filmes mais antigos, tipo, dessa década de 50, 60, principalmente esses com o James Dean, porque eu acho muito massa o James Dean, eu acho legal a atuação dele, só que cai muito no negócio, assim, do bom, não é nem um negócio ótimo, ok, esplêndido, porque acho que na época, pelo contexto do cinema ali, o romance era muito algo supérfluo, era muito assim, mais para cumprir tabela. Eu sinto isso, que os filmes de antigamente era mais isso, colocar certos elementos de romance, o casalzinho, sabe? E não tinha tanta essa profundidade. E eu sinto isso com os filmes do James Dean, sabe? Não, assim, eu gostei muito, assim, eu acho que, assim, eu também acho que eu gostei mais por causa também que é o James Dean, eu gosto muito da atuação dele, eu já assisti os 3 filmes dele, que ele só fez 3, né, infelizmente, mas tem um Sim. outro filme que eu quero perguntar pra vocês se isso considera romance ou não, pra mim é, Ó, David, tá até aqui, ó. que... James Dean aqui, ó. Ah, você Que tem aí? teve uma época que eu fiquei em hiperfoco em James Dean, pesquisei, vi o filme, vi biografia, li tudo. Sério, sério mesmo, velho. Ah, Eu também. Assim, eu sou um dos 3 maiores conhecedores de James Dean. Também. Até nesse falou do Hitchcock que eu coloquei e tal, um filme que chama Hope. Ah, esse é bom. sim. Eu não Vocês é considero romance, romance? mas fica ali É, na entre. Pra vocês é ele é, romance? não, pra mim não, assim, ele no finalzinho do filme que ele, Não, pô, porque É, assim, entendeu? ele tá introduzindo um negócio que assim, que tá entre muito assim, muito assim, hoje em dia é muito na cara, todo mundo entende, mas eu tenho certeza que na época eu não entendia o que que tava acontecendo ali. Mas sim, pra mim ali é tipo um casal que tá fazendo um assassinato. sim. Então, Entendi. assim, pode ser um romance, porque assim, eles estão muitas vezes discutindo, é muito coisa de os filmes acontecem isso, tem momentos que eles meio que tentam não querer separar, mas eles ficam juntos. Então, assim, pra mim, tem muitas coisas. Pode ser que é um filme, vamos ser um thriller, um filme assim, Uhum, não pode ser, não é terror, porque assim, não tem a fama do terror, mas sim um noir. É tipo, vamos pôr assim, um noir colorido, porque o filme é colorido, não é preto e branco. Então, assim, mas eu acho que tem muito aspecto de romance. E esse filme foi, eu acho que, o filme que mais me pegou pra mim assistir todos os outros filmes do Hitchcock. Porque esse filme foi o primeiro que eu assisti, eu acho, se eu não me engano, antes de Os Pássaros, os mais conhecidos, sabe? Pra falar a verdade, eu assisti Psicose e depois que eu assisti Hope. Mas, assim, uhum, os outros mais conhecidos eu fui assistir só no final, só fui assistindo os outros. Igual, eu não gosto de Janela Indiscreta dele. Eu não Sim. achei nada demais aquilo lá, entendeu? E eu gostei de outros filmes entendi. que não são tão conhecidos deles, mais do que Janela Indiscreta. Igual Rebeca, um filme que é eu também eu amo Rebeca, um filme Rebeca. Então assim, que pode falar que é Aham. romance, com misturado de um noir, pode ser, porque É, assim, é um é esse negócio, filme que se passa alguma parte no Rio de Janeiro, Rebeca? não sei, Não, Tem um filme que se passa no Brasil do Hitchcock, velho. Muito sim, foda isso. sim. Mas é estúdio. Ele só passou com o helicóptero assim por cima e É, voltou dos fala que Estados tava. Unidos. Pô, sim, Eu esqueci o exatamente. nome, mas eu sei qual que você tá falando. assim, a Exatamente. questão de Rebeca. Rebeca conta a história de um casal que vamos pôr assim, que eles não contam a história, o nome da principal. Ninguém sabe o nome da principal, em nenhum momento do filme eles contam o nome do principal, e só foca na Rebeca, que é a ex do cara que morreu, que aí a história conta por que como morreu, tal, tal. Eu acho que Sim. também é um romance. Eu acho que Hitchcock também colocava muita coisa de romance. Porque se na época o noir é a estrutura, né? Precisava ter um romance. Porque o romance era a base do noir muitas das vezes. Porque assim, precisava ter a mulher que era mais sensual, que precisava tal, e o cara precisava. Então, assim, tinha esse negócio, mas assim, eu acho que esse Hope, esse Rebecca, eles têm muita coisa de romance, mesmo colocando, vamos pôr assim, um romance indo para outro gênero do romance. Porque você tem um romance comédia romântica, tem um romance drama mesmo. Então, assim, Uhum.
Romance é um dos gêneros que eu acho que junto com o terror que tem vários, né? Sim, muitos traços. Vai criando subgêneros. Sim, Eu ia até propor aqui a gente fazer um encerramento, né, para fazer algumas menções honrosas. Aí eu ia mostrar alguns filmes que, tipo assim, não é propriamente um romance dado de romance, mas que ele acaba explorando subgêneros, sabe? Que explora mais uma parte do drama, sabe? sim. Enfim, só para complementar, cara, antes do amanhecer, só para complementar uma coisa que eu ia falar aqui, esqueci, que é uma coisa que eu gosto do. Ela que é uma gosta coisa muito, né, velho? que ela Não gosta tem muito, jeito. né? É porque eu amo muito, velho. Romântico. Que Eu no sou filme, romântico. o Antes do Amanhecer, cara, ele usa muito assim, de uma coisa que eu li tempos atrás, do espaço diegético, alguma coisa assim, que, por exemplo, no filme ele não toca uma música de fundo, assim, a música que toca no filme é músicas que estão presentes no ambiente. Então, por isso que eu considero ele um filme muito sóbrio e autoconsciente de si, porque é como se você tivesse algo vendo quase algo documental, de fato. As pessoas passando por ali, você está acompanhando e seguindo a vida dessas pessoas se conhecendo. Então, eu acho que se tivesse uma música de fundo e, sabe, uma música brega tocando ali, ele não funcionaria melhor. Então você vai acompanhando os personagens, eles entram num bar, tá tocando a música. Eles vão num restaurante, toca a música de fundo. Sempre esses momentos assim, e eu acho isso muito legal, porque o Linklater, ele busca sempre essa coisa mais crua nos filmes, né? Essa coisa da vida mesmo, a vida como ela é de fato. E por isso muitos consideram ele chato. Muitos acham simplesmente tedioso, né? Boring. E eu acho muito legal esse negócio do que eles tiraram, não ter som, não ter, porque assim, porque aí você não é movido pela trilha sonora. Porque muitos filmes a trilha sonora é incrível. Você Tem uma coisa que te consegue ver. induz, né, para o sentimento. Sim, e a música geralmente ela tem um sentimento, igual vamos pôr assim no terror. Se você colocar uma música de tensão numa cena, vamos pôr assim, não quer dizer, se tirar a música de tensão numa parte do filme de terror e colocar num um filme, uma música de comédia, vai mudar completamente o tom. Sim, não, Então, com assim, certeza. aí ele conseguiu tirar a música e só colocar ambiente e não ficou chato, não ficou tedioso. Entendeu? Então isso foi muito bom, assim. É uma das partes que eu gostei muito do filme, foi por causa disso, da trilha sonora. Sim, eu indico ir rever, porque eu também tentei reassistir esse filme com a minha mulher. E assim, Uhum. eu vi que para ela ficou um pouco desconfortável, para mim também, porque não é um romance convencional, sabe? É um negócio mais cru. E parece que você tá entrando na intimidade do casal, e parece que soa errado fazer isso. Então, eu acho que rolou Então, se tiver minha esse esposa, então, desconforto. talvez. Exatamente. Eu acho que é um filme para ser assistido só, sabe? Não com a cônjuge de lado. Entendi. Faz Mas, sentido. mas Mas, eu enfim. gostei. Eu que não gosto de romance, eu gostei do filme, assim. Eu gosto de alguns romances bem esporádicos, mas esse foi um deles que eu gostei muito. Pois é, cara. E eu ia deixar algumas menções honrosas aqui de alguns filmes Pode que. mencionar. Só pra Tá, gente encerrar tudo, você tem que ir também. Eu, eu, que eu tenho que. eu quero também dar umas menções honrosas Tá. que eu lembrei Tem, agora. tem, tem um filme, cara, que é recente até, que vai estar espelhado aqui, mas é The Queen and Slim, que é aquele ator que fez o principal lá no filme do Jordan Peele, o Corra. Esse ator protagonista desse filme, que é a história de duas pessoas que vão marcar um encontro, aí a polícia acaba abordando eles, e aí sem querer rola uma tragédia e eles acabam fugindo disso, a polícia começa a perseguir esse casal, e é tipo um Bonnie e Clyde mais moderno, sabe, que se passa na atualidade, e ele é muito bonito porque ele coloca essa questão de cultura, sabe, essa cultura negra, pertencimento. Cara, muito legal. É um baita filme de romance, assim, que tem essa coisa de aventura, sabe? Essa aventura. E por isso que me remete também que ele é um subgênero também, porque ele explora um pouco de suspense, de ação, com romance, sabe? E eu acho Sim. isso muito bacana. Deixa eu ver, tem um outro que também é muito recente que eu vi, que se chama All of Us Strangers. Não sei se vocês já ouviram falar. É com aquele ator que Ah, fez o sim, After Sun. eu ainda não assisti, mas eu já ouvi falar. Já. E preciso assistir. Não assistiu? Cara, esse é um filme, tipo, LGBT e tal. E,
Cara, é um filme que me pegou muito, porque ele é um filme que não apenas fala sobre romance, né, e um romance difícil, que é, né, esse mundo que a gente vive de preconceitos, mas ele fala também sobre a criação dos nossos pais e como isso influencia a gente ser o que é por conta da criação, sabe? Como a gente leva certas coisas e certos traumas para a nossa vida por conta dos pais. Então, o que eu acho legal dele é que ele não apenas explora esse romance, mas ele explora também essa falta de afetividade que o personagem teve nessa figura de pais ausente, sabe? Isso eu acho muito legal, velho. Tem um filme que eu acho que nós esquecemos, acho que eu esqueci principalmente, é um filme que eu gosto muito de Sim. romance, que assim, não, eu acho que tem um pouco de drama também, muito drama, mas sim é um romance brasileiro que chama Terra Estrangeira, da Ah, Fernanda sim, Montenegro. esse é Fernanda excelente. Torres, quer dizer, Fernanda Torres. Cara, Até o final desse filme me assombra até hoje, velho. eu me apaixonei por completamente, porque assim, o filme é lindo, a fotografia é linda também, muito bonita, assim, o Walter Salles pegou e fez tudo preto e branco, então Nossa, assim, a época do Brasil como que ele estava, então assim, tudo isso, eu falava assim, nossa, que filme, assim, e eu não conhecia esse filme, eu fui conhecer no grupo também, o grupo, alguém que me indicou, acho que foi até o Gui que me indicou esse filme também, falei assim, cara, eu Cara, a atuação desses dois, dos dois atores aqui, a Fernanda Torres e o Fernando Alves também, ele também, Fernando também. Os dois tá muito bem, assim, eu gostei muito. E tem um outro filme que, assim, que esse eu desidratei, e eu acho que esses eu acho que vocês assistiram, Brokeback Mountain, que é um esse também romance é que fantástico. você, que faz assim, ó, em você. É um soco na Tem barriga. até uma, É um É soco na esse barriga mesmo. tão grande. tem até uma zoeira entre essa Hollywood mais atual, né? Que o Jake Gyllenhaal, ele só pega papel que ele sofre. Ele nunca pegou um papel que ele, tipo, é o cara feliz e tal. É sempre um papel que ele tá na merda, velho. Sim. E parece que ele Assim, foi feito pra ser esse personagem que sofre, sabe? E sim. no E nesse, Brokeback tem muito disso, né? e nesse filme, ele sofre mais do que o Heath Ledger, né? Então, assim, Sim. porque ele tá claramente daquele jeito, assim, apaixonado e tal, mas o Heath Ledger, ele não quer isso porque ele tem medo de tudo isso, essas coisas assim, mas a questão é que ele dá pra perceber que os dois têm alguma coisa, sabe? Mas eles não quer, o Heath Ledger não quer assumir as coisas e tal. Então Uhum. assim, isso é aquele final deles lá na montanha, lá no rio, e eles falando, conversando, brigando assim, principalmente, eu falei assim, cara, foi um soco tão na barriga que eu acabei desidratado, assim, chorando muito, muito, muito. E assim, é um filme que eu acho que assim, ó, se você tá querendo assistir um filme pra não te traumatizar, não assista, porque é traumatizante esse filme, muito, mas é Eu incrível o filme. considero esse All of Strange que eu falei também, ele mais traumatizante também. Ele, Eu não ele, assisti ainda. ele é um pouco pesadinho, sabe? É um filme pra você ver uma vez só e pronto, pra rever assim. Não é um filme legal assim Não, que você, pô, vou rever de novo esse filme aqui. esse filme que eu tô falando, eu não assisto de novo, não, porque eu sei que tá bom demais uma vez só. Eu não quero assistir mais. Então, aí é por isso que certos filmes assim de romance eu não pego pra falar tanto, porque eu considero subgêneros que não é propriamente o romance como a gente conhece, essa projeção, sabe? Porque, cara, eu nem falei, ó, por exemplo, questão de tempo, About Time, que é um filme que eu gosto muito, que Baita muita gente filme. também. Baita filme, né? Tem gente que não gosta, tem gente que fala que é muito chato e tal, mas é um Isso baita pouca gente, filme. mas sempre tem. Sempre tem, né? Sempre tem. Acho que a gente é É, amargurada contra o amor. é que não gosto da amor. É, exatamente, velho. Porque esse filme, ele é um romance, totalmente romance, só que ele explora uma parte muito familiar ali com o pai, sabe? Que pega assim, sabe? Que te emociona. Eu acho muito bonito. Tem um filme que, assim, falando de tempo, que Ixi, o Gui travou. eu, eu acho que Vai dar você uma baita deve ter figurinha. assistido, não sei. Mas, falando de tempo e romance, tem um filme esqueci o nome dela, do Miss Simpatia, que eu falei, Sandra Bullock. Sandra Bullock, que é, Voltou. que é o negócio das cartas, Casa do Lago. Alguém já Ah, isso eu assistiu? não vi. Isso eu não vi. Assim, muita gente ama esse filme,
é muito confuso. Porque, assim, é uma coisa que eles quis misturar ficção científica com romance. Então, assim, é uma coisa. E não deu certo. Porque, assim, que é muito confuso. Porque, assim, igual, ela manda a carta, ela conversa com um cara que mora na mesma casa que ela, mas eles não explicam, ou nunca pra entender se vamos por assim, antes, que se a carta viaja no tempo, ou se vamos por assim, uma fenda no tempo vamos por assim, de outro mundo, ou de alguma coisa assim, que é o mesmo lugar. Então, assim, é uma confusão completamente. Eu falei muito disso porque, assim, a minha mãe mesmo ama esse filme. Eu falei assim, gente, ou eu sou muito É, burro, ou eu não entendi o filme. eu, Porque, eu assim, é não vi muito esse filme, mas eu acho até legal falar, só pra gente falar como último assunto aqui também, essa questão da ficção científica nos filmes de romance, né? Porque o Questão de Tempo tem isso, né? Viagem no tempo. Eu considero, né, ficção científica, de algum jeito. E aí entra também o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que usa muito Também dessas. é muito, Que é um baita tem muito filme. romance. E tem muito É baita, romance. baita filme entre aspas, né? Eu não curto tanto, não. Não, caraca, esse eu Eu vi vou várias vezes fazer também. é. nunca assisti esse filme, mas, Cara, assim, tá muita gente perdendo. fala É um filme bem. foda. Foda, foda. Por E causa entra de essa que é, coisa também que às principalmente. vezes fica muito confuso. E aí, às vezes, a gente se pauta muito assim, caraca, mas isso seria logicamente impossível ele viajar no tempo. Isso seria logicamente ele apagar a memória. E a gente se pauta muito nessas coisas técnicas que acaba esquecendo que isso é só um artifício para a história se Sim, mover, para mostrar o Sim, romance de fato, para mostrar ali a estilização da toda a cena. sim. sim. É, só para só pra gente encerrar aqui, agora, Já falou antes 10 agora de minutos. verdade, agora de verdade, que o Thiago tem que sair, vocês mencionaram sobre essa questão do romance estar encaixado em outros gêneros, né? Sim. Eu considero o drama e a comédia gêneros primários, que eles podem se conectar com qualquer outra coisa. Eu não tenho certeza se o romance também seria um. Eu acredito que pode acabar encaixando em vários sentidos, né? Mas eu queria deixar uma recomendação final aqui, só para não falar que eu não mencionei ele, do Brian De Palma, Pagamento Final, que é um filme sobre máfia, só que é um filme que tem muito romance também. Tem, Tá? com E certeza. é o que avança a trama, né? Que é o cara que quer fugir com o amor dele desse passado É, sombrio. exatamente. Ele não foca tanto no romance propriamente dito, mas é o elemento que leva a ele Que se leva a trama a isso. transformar. O que leva a trama Sim. é isso. O que motiva ele é esse romance, cara. E a forma como ele é, de novo, estilizado. Eu nem sei se eu tô usando essa palavra correta, podem me zoar aí, mas essa coisa do Brian de Palma que ele tem, sabe? Colocar aquela música lá, You Are So Beautiful to Me, sabe? Uma cena Nossa, brega, lindo, mas que lindo. funciona, sabe? Nossa, cara, Verdade. é excelente, excelente. Muito massa. É isso aí, gente. Isso aí, ó. Obrigado A por gente, ouvirem até aqui o nosso sim, bate-papo. E sigam a gente nas redes sociais aí no Letterboxd e afins. Considere entrar no nosso grupo também, se você quiser trocar um papo ali diário com a gente. E deixar seu like e se inscrever. Valeu. é. E a gente, ó, só pra dar uma adendo, a gente tá todo de preto falando de filme de romance, parece que a gente tá de luto, né? Mas, Eu tô de mas azul aqui. isso é um azul, parece que aqui é preto. Parece que tá O tudo azul preto. escuro. Azul escuro, entendi. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí por ter acompanhado. Assistam aí os filmes aí que a gente recomendou. Tem muita coisa boa. Muita coisa, bastante coisa. E é Valeu. isso. Valeu. O que é a vida? O que é o sangue? É a razão da existência. It is happening again.